Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, Senhor. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Boa noite a todos vocês que já estão aí ligados na nossa casa de oração online nessa noite. Um momento de comunhão, de oração, de compartilharmos a palavra de Deus. Eu quero convidar você aí do seu lar, abrir a tua Bíblia. Se tem algum familiar teu aí na casa, na sala, em algum ambiente, convida para assistir. Independente da religião, estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, no versículo 19. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 19. É o primeiro livro do Novo Testamento. A palavra de Deus diz assim: em verdade, também vos digo, que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Jesus entregou as chaves do reino nas mãos da igreja. E ele disse que tudo que nós em oração pedirmos, concordarmos aqui na terra, Deus liga lá nos céus. E se nós nos reunirmos em nome dele, 2 ou 3 em meu nome, Jesus disse que se faz presente no meio de nós. Nessa noite estamos reunidos em fé, você aí no seu lar, nós aqui. Eu quero convidar você a fazer uma oração de concordância, a oração da ligação. E nós vamos pedir nessa hora em concordância que Deus abençoe o teu lar, que o Senhor guarde a sua família e cesse qualquer praga e diagnóstico contrário sobre a nação brasileira. Feche os teus olhos, curve a tua cabeça, vamos orar juntos. Senhor, em o nome de Jesus, fiados sob essa palavra, apoiados, ó Deus, nessa promessa, nós nos reunimos nessa hora, crendo que o Senhor já se faz presente no nosso meio. E nós ligamos aqui na terra, ó Deus, a proteção do sangue de Jesus sobre a vida, sobre todos os familiares daqueles que nos assistem. E clamamos numa só voz, pela autoridade do nome de Jesus, cesse essa praga sobre a nação brasileira.
Converta os corações de norte a sul, de leste a oeste dessa nação, a tua palavra. Que aqueles que testaram positivo sejam sarados. Dê aos governantes a sabedoria para conduzir em unidade a nação nesse momento, Pai. Dê a medicina, a sabedoria celestial para descobrir uma vacina, um remédio rápido, e guarde o comércio. Abençoe os lares, que haja prosperidade, a fartura na despensa e o pão de cada dia na mesa. Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando de você, Deus está aqui, Deus está aí onde você nos assiste, e vamos declarar juntos que Deus está nesse ambiente conosco. Cante conosco esse hino ao Senhor. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Aleluias. Deus está conosco, Deus está com você aí de casa. Receba a presença de Deus, a unção de Jesus Cristo aí no seu lar. Nessa terça-feira tão especial que Deus prepara mais uma oportunidade para nós nos reunirmos em fé. O tema da palavra que eu quero compartilhar com você é higienização da alma. Ultimamente temos ouvido, até mesmo sendo bombardeados com instruções: lave bem as suas mãos, passe álcool gel, ao chegar em algum lugar, ao sair, ao cumprimentar alguém. Mas eu quero te dizer, o pior tipo de vírus, o vírus que mais infecta e contamina uma pessoa, é o vírus da alma. E o lugar que você, antes de tudo, precisa higienizar é o teu coração. Por isso, nessa noite, essa é a mensagem que Deus me deu para compartilhar com você. Higienização da alma. Como anda o teu coração? Como andam as suas emoções num tempo como este? Sobre esse assunto, eu vou pedir para você abrir comigo a Bíblia, no livro de Provérbios, no capítulo 4, versículo 23. Encontrar o livro de Provérbios não é muito difícil. Geralmente no meio da Bíblia está o livro de Salmos, e após Salmos estão os Provérbios de Salomão. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Se você encontrou aí já de casa, eu convido você a ler comigo. A Bíblia diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém? As pessoas, para proteger seu dinheiro, geralmente colocam no banco, ou colocam excelentes cofres em casa. Para proteger o seu lar, colocam cercas elétricas, portões enormes, muros cada vez mais altos e largos. E ultimamente, para proteger a saúde, as pessoas têm usado máscaras, lavado as suas mãos. Só que a Bíblia vem dizer para mim e para você:
sobre tudo que se deve guardar, sobre todas as coisas que ultimamente você tem protegido. Guarda o coração. Antes de tudo, ou acima de tudo, guarda o coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. O que Salomão está querendo dizer aqui? Que o seu futuro depende do estado do seu coração. A Bíblia vai dizer que a nossa saúde, a saúde física e até mesmo a prosperidade financeira estão intimamente relacionados à nossa saúde emocional. Você pode perceber que as pessoas que geralmente encontram enfermidades no corpo, saem de uma doença, caem em outra, existe uma enfermidade pior lá no coração. Você talvez deve conhecer também pessoas muito talentosas, que talvez até olhe e diz, essa pessoa tinha tudo para prosperar, para crescer na vida. Mas um pouco que você conversa com ela, tem algum problema nas emoções dela. A Bíblia diz, do coração procedem as fontes da vida. Você tem higienizado o teu coração nesse tempo? Você tem lavado a sua alma por esses dias? O pior tipo de vírus é o que nós vamos ler agora. Abra comigo em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 14. Acompanhe comigo o pior tipo de vírus que existe. Mateus 6, versículo 14. Jesus acaba aqui de ensinar a oração perfeita, é a única oração ensinada por Cristo, a oração do Pai Nosso. Mas Jesus, ao terminar essa oração, ele faz uma única ressalva. E é que nós vamos ler em Mateus 6, 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. De toda essa linda oração que nós conhecemos, venha o teu reino, nos dá o pão de cada dia, nos livra do mal, nos guarda das tentações. A oração que Jesus faz uma ressalva é a do perdão. Perdoa os nossos pecados como nós temos perdoado aos nossos devedores. E por que Jesus faz a ressalva só no ponto do perdão? Porque o perdão ele é uma via de mão dupla. Acontece assim, se eu libero perdão sobre aqueles que me ofenderam, o Pai Celestial também vai me perdoar. Agora, de nada adianta eu pedir para Deus perdoar os meus pecados, se eu não liberar perdão sobre aqueles que me ofenderam. Talvez você que está aí de casa me escutando diz assim, é até fácil falar disso, mas você nunca passou o que eu passei. E todos nós carregamos alguma história, e faz parte da vida, na caminhada, no rumo da bênção, alguém nos ofender, alguém nos trair, alguém nos prejudicar. Talvez você aí mesmo que está de casa, alguém puxou o teu tapete no local de trabalho, alguém te difamou, caluniou. Faz parte dessa vida. O que não pode fazer parte da nossa vida é a mágoa, porque esse vírus realmente contamina. Jesus um dia conta uma história que havia um rei e tinha um homem que lhe devia uma fortuna. E como ele não tinha com que pagar aquela dívida, o rei disse, você e a tua família vão servir de pagamento. Mas aquele homem começou a implorar até que o rei perdoou toda aquela dívida. Uma dívida enorme, impagável. Aquele servo, quando sai, encontra um conservo, alguém que devia para ele uma dívida pequena,
se comparar daquela que ele tinha com o rei. Só que ele não quis perdoar a dívida. Alguém foi e contou para o rei. Aquele homem lá, que o Senhor perdoou, ele não quis perdoar a outra pessoa. O rei disse, então pega ele e coloca ele para ser açoitado, atormentado pelos verdugos. E isso é o que acontece com muitas pessoas. Elas acabam sendo atormentadas, perturbadas por espíritos malignos, quando elas não decidem perdoar. Quantas pessoas nós conhecemos que tomam remédio para dormir, que têm pesadelos terríveis durante a noite, que num tempo como esse vão entrando em pânico, em pavor, porque na verdade o problema está muito mais interno. O problema está na alma, é o problema da mágoa, é o problema do ressentimento. E o que é o perdão aos olhos de Deus? Perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão. Repare que nós somos pessoas de carne e sangue, a nossa natureza é carnal, ela não quer perdoar ninguém, por isso que é uma decisão. É uma decisão de absolver as pessoas daquilo que elas nos fizeram. É uma decisão de entregar aquela situação nas mãos de Deus e nós não tornarmos mais juiz daquela causa. Toda pessoa que decidiu liberar perdão, ela recebe uma paz tremenda na alma dela. O perdão, na verdade, ou a falta do perdão, a mágoa e ressentimento, é como um veneno que a pessoa toma achando que o outro é que vai morrer. E você sabe que quem toma veneno prejudica a sua própria vida. A mágoa, ela tem essa maneira de prejudicar tremendamente o futuro de uma pessoa, sua noite de sono, os seus sonhos financeiros e até mesmo a sua saúde física. Como que eu faço para perdoar? Perdoar é muito simples. Basta você chegar diante de Deus e dizer assim, Deus, eu decido liberar fulano de tal. É preciso que você cite o nome. Decido liberar fulano de tal por aquilo que ele me fez. Eu entrego essa situação nas suas mãos. E até quando eu devo fazer essa oração? Todos os dias. Até que você sinta paz na sua alma. Talvez falando disso, muitas pessoas dizem assim, mas eu não gosto nem de tocar nesse assunto. Toda pessoa magoada não gosta de tocar no assunto. Outros eu já ouvi dizerem assim, não pastor, deixa, com o tempo isso vai melhorar. Eu vou te dizer, com o tempo, mágoa só piora. Vou te dar um exemplo. Acumule durante o final de semana lixo na sua casa e veja se com o tempo vai melhorar e vai sumir aquele lixo. Ou se aquilo lá vai chegar uma hora que vai dar bicho e vai até trazer um mau cheiro dentro de casa. É claro que lixo guardado traz coisas ruins. E tem muita gente nesse tempo lavando as mãos, usando máscaras, cuidando no lugar de onde vai, mas se o coração está exposto aos piores tipos de lixos emocionais, guardam mágoa, rancor, não perdoa, deseja o mal, tem sede de vingança, se sente inferior, e isso guardado no coração não passa com o tempo. Vai dar bicho espiritual, vai cheirar mal, as pessoas de longe perceberão, e a pior pessoa, ou a pessoa que mais será prejudicada, é o que guarda ressentimento. Pastor, o que acontece se eu não perdoar? E é o último versículo que eu quero ler com você. Abra comigo em Hebreus, Epístola aos Hebreus. Nós vamos ler o livro de Hebreus nessa hora. Está antes de Tiago, no capítulo 12, no versículo de número 15. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Hebreus capítulo 12, versículo 15.
Olha o que a palavra de Deus nos diz. Atentando diligentemente, para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. A Bíblia nos alerta, e essa noite Deus separou esse momento e te fez ligar nessa transmissão e ouvir essa palavra. A Bíblia diz assim: atente diligentemente. Atente, preste atenção, diligentemente, redobre essa atenção. Sobre o quê? Para que não haja nenhuma raiz de amargura. A mágoa, o ressentimento, a falta do perdão gera uma raiz de amargura. Quando você passa aí nas ruas, talvez no jardim de casa, você consegue ver o tronco, você consegue ver a árvore, as plantas, os frutos, mas você não vê a raiz. E é isso que vai acontecendo com muita gente, de tanto guardar mágoa e ressentimento, uma raiz vai sendo fincada lá no profundo da alma. E a raiz não dá para ver, mas a Bíblia diz que brotando, chega uma hora que vai brotar e vai perturbar. Quantas pessoas você conhece? Tem casa boa, tem talvez até um carro, tem emprego, tem o pão de cada dia, tem gente que aquilo que quer, compra, mas não tem paz. São perturbados. Por quê? Porque tem uma raiz de amargura, porque não perdoou aquela traição de 15 anos. Qualquer momento, como eu percebo que uma pessoa está magoada? Qualquer momento, qualquer conversinha, ela cita aquilo que alguém fez com ela. Se ela fica sabendo que deu errado para aquela pessoa, no fundo ela dá um sentimento de alívio, de vitória. Quando ela fica sabendo que a pessoa está prosperando, está sendo abençoada, sente uma dorzinha de cotovelo. Tem gente que diz: nossa, já perdoei, mas se vê na rua, corre e fecha o vidro de casa, o vidro do carro. Está numa esquina, passa para outra. Quantas pessoas fazem isso? Se vê, vira a cara. Porque a raiz de amargura perturba. E precisamos cuidar disso. E a Bíblia termina dizendo: e por meio dela muitos sejam contaminados. Querido irmão, pior do que um coronavírus, pior do que a letalidade ou contaminação das pragas desse tempo, se tem uma coisa que contamina gente e ambiente, é a mágoa. A Bíblia diz: por meio dela muitos sejam contaminados. Não precisa ir longe. Tenho certeza que você aí de casa pode testemunhar que acordou um dia bem, estava alegre, estava feliz, encontrou com uma pessoa que começou a reclamar e falar mal do outro, parece que o seu dia acabou, ficou péssimo. Gente magoada, quando entra na nossa casa, podia estar a maior festa, trava o ambiente. Gente magoada, se você está preocupado, ela te lança mais para baixo ainda. Não seja essa pessoa. Nós não podemos permitir que a raiz de amargura brote no nosso coração através da mágoa. Você já ouviu alguém dizer assim: está enfermo? Vai no médico tal. Alguém diz: vai no médico numa cidade maior, talvez Ribeirão, talvez São Paulo. Fulano de tal passou em todos os médicos, tomou todos os remédios, comprou amostras de outras nações. E a enfermidade não se descobre. Não se descobre, não tem diagnóstico. Porque não está no corpo, está na alma. A mágoa, ela faz brotar enfermidades no corpo, não diagnosticadas. Irmão, da mesma forma que existe um semáforo em grandes centros dizendo pare, a nossa alma, quando está sendo contaminada, ela emite sinais de pare. E os sinais que muitas vezes ela emite: problemas no corpo, enfermidades,
Quantas espécies de câncer são saradas pelo perdão? Quantas enfermidades não foram saradas em laboratório, UTI ou mesas de hospitais, mas foram saradas numa reunião de oração, liberando o perdão? E você aí de casa, tem alguém que você precisa perdoar? Enquanto Deus permite esse momento para lermos a Bíblia, para nos edificarmos, para compartilharmos essa santa palavra, algo passou na sua cabeça, alguém que você achava que até tinha perdoado, mas o Espírito Santo te fez lembrar? Tem alguém que você precisa perdoar? Vou te dizer algo, as pessoas que mais nos ofendem são as que mais estão próximas. Talvez se alguém lá do outro lado da terra falar mal de você não vai fazer diferença alguma, mas se for o teu esposo, tua esposa, um familiar, aí o negócio ficou sério. As pessoas que mais nos ofendem são as próximas. Talvez você está precisando liberar perdão sobre alguém. Aquele que mais conheceu o teu coração, aquele que mais se aproximou de você, talvez vai ser o que mais vai te trair. A pessoa que traiu Jesus Cristo foi o tesoureiro, Judas. Jesus entregou talvez uma das partes mais importantes do ministério, a tesouraria. E Judas traiu. Só que Cristo não permitiu que aquilo lá entrasse no coração. E até mesmo quando Cristo está na cruz, as pessoas estão o pregando ali, Jesus disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Se você, ouvindo essa palavra, cai em si numa reflexão dizendo: eu não posso mais segurar isso no meu coração. Essa mágoa está pesada demais para minha alma. Eu preciso soltar esse lixo espiritual. Eu vou convidar você a repetir comigo uma oração. E vai chegar um momento da oração que eu vou dizer assim: cite os nomes para Jesus. E aí você aí de casa, cite o nome de cada pessoa, nome a nome, que te ofendeu, que te machucou, que te traiu, que te caluniou. E aí depois eu vou orar por você. Curva a tua cabeça, feche os teus olhos. Coloque a mão no teu coração, o lugar que você mais precisa proteger. Com a mão no coração, diga assim: Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra e eu reconheço que preciso liberar o perdão. Nesse instante, eu decido perdoar todas as pessoas que me fizeram mal, porque eu reconheço que a minha luta é contra o diabo e não é contra as pessoas. Por isso, eu desligo das minhas emoções toda situação que me machucou e entrego neste altar todas estas pessoas, absolvendo-as do que elas me fizeram, no nome de Jesus. Cite o nome de cada uma nessa hora. É o teu esposo, é a tua esposa, foi um patrão, um pai, um filho, talvez até um governante, um irmão, alguém que ficou até lá atrás, pode ter sido até alguém que já partiu para a eternidade. Mas solte essa pessoa diante de Deus nessa hora. Solte essa amarra do teu coração nesse momento. Espírito Santo, como ministro do Evangelho, eu quero ministrar a unção do alto, a unção que quebra o jugo, a unção que despedaça o fardo, a unção que renova as forças, a unção que refrigera as emoções. Que esta unção, a unção da graça, a unção do perdão, visite nesse momento o coração, a alma deste irmão e desta irmã que me assiste. Senhor, independente da religião, visita-os, ó Deus, nessa hora, pela paz, pela alegria. Senhor, tudo aquilo que era causado pela mágoa, o medo, o tormento, o pânico, ouvir vozes, ver vultos, insônia, remédios controlados,
perturbações da madrugada. Senhor, que seja repreendido e destruído nessa hora, pela autoridade do nome e do sangue de Jesus Cristo. Eu aplico o sangue de Jesus sobre esta alma, declaro lavada. Oh Senhor, por estas águas purificadoras, por este sangue que nos torna mais alvo que a neve, e que haja agora a tranquilidade do Senhor, no nome de Jesus. Cante conosco esse hino. Se você não sabe, é um cântico bem antigo, começou lá nos Estados Unidos, depois foi traduzido aqui ao Brasil, na nossa língua portuguesa. Se você não sabe, apenas feche os teus olhos e deixe Deus ministrar a tua alma através dessa canção. Deixa a água viva inundar o teu ser. Deixa o Santo Espírito tomar conta do teu sofrer. Toda dependência que perturba a tua mente, todos teus fardos a Ele entrega. Deixa a água viva, deixa a água viva inundar o teu ser. Deixa o Santo Espírito tomar conta do teu sofrer. Toda dependência que perturba a tua mente, todos teus fardos a Ele entrega. Jesus, chame por Ele nessa hora. Invoque Jesus aí na tua casa. Mais uma vez, Jesus, clame por Ele. Jesus, Jesus, Jesus. Espírito Santo, Espírito, Espírito, Espírito. Clame ao Pai, diga: Pai, 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 Pai. Aleluias. Eu tenho 2 livros. Deus me deu a graça de escrever, eu tenho 10 livros publicados e tenho esses 2. Um chama Maná, meu alimento diário, com versículos bíblicos sobre amor, sobre perdão, para você meditar todos os dias e ter essa capacitação do alto, porque quem nos capacita a perdoar é o Espírito Santo. E eu tenho esse devocional, minha declaração de fé, edição de bolso, pequeno, cabe aí na bolsa, em qualquer lugar, que tem a oração do perdão, para você declarar todos os dias. Como que eu sei que eu perdoei alguém? Quando eu esqueço? Não. O perdão não é uma amnésia. O perdão, na verdade, é uma lembrança sem dor. É quando você lembra, consegue até contar rindo o que aconteceu, mas aquilo lá não te ofende mais. Se você deseja adquirir estes livros, nós temos na igreja, podemos te enviar, mas eu quero fazer o sorteio destes livros aqui, nesse momento. Se você quer ganhar estes livros, eu vou te convidar, você vai compartilhar esse vídeo na sua página e no seu Facebook, e você vai marcar 3 pessoas que precisam ouvir essa mensagem do perdão. Nós faremos o sorteio, depois internamente, e vamos colocar o nome nessa própria live, aí comentando o nome do ganhador. E depois te enviamos esse livro. Então, se você quiser participar desse sorteio, nada melhor nesse momento do que ler algo que possa edificar a sua fé.
Você vai compartilhar esse vídeo e marcar 3 pessoas que Deus coloca no teu coração para ouvir essa mensagem. Amém? Que Jesus Cristo te guarde, abençoe o teu lar, proteja a nação brasileira. Se você quiser, nos acompanhe aí durante essa semana, no culto da vitória, quinta-feira, às 19h30, e a celebração de fé no domingo, às 19h30, também online, você pode assistir da sua casa. A paz de Jesus Cristo seja sobre o teu lar.